Eu convidei uma turma que veio aí pelo Facebook da Hightorque e eles também convidaram um pessoal pelas redes deles. Então tem bastante gente aqui agora, tá rolando um café ali agora, um lanchinho. Daqui a pouco a gente vai para o almoço, mas antes a gente vai mostrar alguma coisa de mecânica de carro de corrida, alguma curiosidade. Eu quero conversar com o Nonô para ver o que ele tem para poder passar para a gente aí de carro de corrida. Algumas curiosidades, eu acho que a galera vai curtir. Bem, pessoal, bom dia, né? Oficialmente aí para todo mundo, já falei com alguns, mas em primeiro lugar, né, quero agradecer a presença de todos. Eu sei que não é fácil sair de um dia de trabalho, né, e participar de um evento como esse, e chegar aqui e ver essa quantidade de gente, realmente é bem legal mesmo, né? Então, agradeço aí imensamente a presença de vocês, agradeço a Nakata, né, por todo o apoio e por fazer esse evento acontecer. Então, o que vai acontecer hoje, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Nonô Figueiredo, né, piloto de corrida, já há bastante tempo. Comecei em 1984 de kart. O que vocês estão vendo aqui é uma equipe de competição que nasceu em 2015, dezembro de 2014, janeiro de 2015, que chama 11 Motorsports. Eu passei a minha vida inteira correndo como piloto e em 2014 decidi parar de correr de Stock Car para, junto com esse pessoal que está aqui atrás, estruturar uma equipe, né, que vai ser a minha vida pós-piloto. Eu permaneço correndo ainda no Campeonato Brasileiro de Marcas, que foi a categoria que eu escolhi para estruturar a equipe, com o objetivo de crescer, né? Uma equipe de competição é muito diferente do que somente você ser o piloto, então eu enfrento vários outros desafios agora como piloto e também como dono de equipe, né? Antes de apresentar o nosso convidado especial, eu quero, né, apresentar os membros da equipe, né, que são eles que fazem tudo isso acontecer. No final das contas, eu acabo botando as peças, indo atrás dos patrocinadores, o que é um desafio muito grande nos dias de hoje, mas se não houver esse lado, né, técnico, comprometido, né, o piloto não vai ter o resultado. Então eu faço questão de apresentá-los, porque realmente são eles que fazem tudo isso acontecer. E posteriormente eles estão aí também, né, para esclarecer alguma outra dúvida, passar algum detalhe técnico para vocês. Então primeiro o Gustavo Câmara. Chega aí, Gustavo. Vem aqui. O Gustavo é argentino, né? Nem todo mundo é perfeito, né? Mas não tem problema, brincadeira. Na verdade, a Argentina, para vocês saberem, que é um detalhe interessante, ela tem um automobilismo extremamente desenvolvido, eu diria até mais desenvolvido do que o nosso, no lado técnico, apesar de ter uma estrutura de quantidade de um mercado, né, automotivo menor do que o nosso, o automobilismo deles é assim, maior, né? Então o Gustavo cresceu e aprendeu tudo na Argentina e desde 2012 está aqui no Brasil, contribuiu muito para todas as equipes que ele participa e é um grande responsável por a gente ter tido sucesso nesses 2 últimos anos, não é? Então, só queria fazer essa apresentação e prestar aqui na frente dele e de vocês uma homenagem pelo todo o trabalho que ele vem, né, desenvolvendo com a gente. Tá? O Edson Souza Ramos é um parceiraço, né? A gente trabalha junto desde 2012. Ele trabalhava na equipe que eu corria de Stock Car nos 3 últimos anos, 2012, 13 e 14. Foi o meu principal mecânico do carro e hoje é o mecânico-chefe de toda essa estrutura. E é uma pessoa, assim, se não o melhor mecânico do automobilismo brasileiro, um dos melhores mecânicos do automobilismo brasileiro. Então também contribui muito e mais do que esse lado técnico, tem o lado pessoal, né? A relação do mecânico com o piloto, ela é muito interessante, porque no final das contas, a minha segurança depende, né, do trabalho dele. Então não é somente um lado técnico, tem o lado emocional, aquele lado, né, aquela conexão a mais. Então tem uma pessoa com a responsabilidade e capacidade do Edson aqui, dá uma segurança muito grande para a gente. Obrigado, Edson.
Carlão. O Carlão está conosco também, a gente trabalhou junto em 2012, 2013, né? Aí 2014 não, aí 2015 e 2016. Também junto com o Edson, né? Forma assim, essa equipe que a gente precisa comprometida, né? Com o mínimo detalhe, com a segurança, com a performance, com a atenção ao patrocinador, o respeito. Então isso também faz parte do trabalho deles, entenderem da onde vem o dinheiro todo para a gente fazer tudo isso acontecer. Obrigado, Carlão. Renan. O Renan começou conosco ano passado, em 2015. Estava envolvido aqui em Piracicaba com kart, sempre gostou de carro, é do clube do Opala, né? Tudo isso. Então é um entusiasta e contribui também muito para a gente ter tido sucesso. E ao mesmo tempo vejo ele uma pessoa interessada em aprender, né, como se trabalhar dentro do automobilismo. Diferente de outros segmentos, o automobilismo não tem uma escola onde a pessoa possa ir lá aprender, não, agora eu estou pronto para trabalhar no automobilismo. Depende muito de iniciativas como a dele, de buscar algum lugar e de se dedicar, de mostrar um comprometimento para daí, né, explorar as oportunidades como negócio, como uma plataforma de trabalho para o futuro. Obrigado, Renan. O Tauan e Alex, vem os dois juntos aqui. Eles, na verdade, estão conosco. O Tauan fez a primeira corrida conosco agora, nesse último final de semana, e o Alex é a segunda corrida que ele faz conosco. Já estavam envolvidos em outras equipes, mas agora estão ajudando a gente no dia a dia e no final de semana de corrida, né? No fundo, a gente precisa disso, de pessoas motivadas, afins e que sabem e entendem que o automobilismo não é só aquele glamour, aquela festa, aquela situação que a gente acompanha na sexta, sábado e domingo. É muito fácil as pessoas que trabalham dentro de uma equipe se perderem naquele cenário todo, né? Então, eles começaram conosco e quero agradecer também pela dedicação. Tá bom? E aí eu quero chamar aqui o Alexandre, né, da Hightorque, nosso convidado especial. Chegando na área, beleza, Nuno? Tudo bem? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. O Alexandre, acho que todo mundo aqui conhece, mas para aqueles que talvez não conhecem, tem um canal no YouTube, o maior canal, né, que chama Hightorque, voltado não só para o mecânico, mas também para o entusiasta. Se eu falar alguma besteira, não, mas é isso mesmo. Para o entusiasta do carro, desse segmento automotivo. E ele vai estar, assim, para nossa alegria, gravando um programa aqui hoje, dentro da nossa equipe, né, com todos vocês, para o YouTube. Então, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E parabéns aí pelo seu trabalho. E eu só quero que você fique aqui do meu lado, enquanto eu conto um pouquinho para eles da minha carreira, prometo que é rapidinho. Não, faço questão de ouvir. Legal. Tá bom? E um pouco também dos desafios da minha profissão, que muita gente acha que é só sentar dentro de um carro de corrida, né, ir lá pilotar, ver aquele cenário bonito, gente bonita, dinheiro, mas no final das contas, né, isso aí está ali no fundo da cabeça, né, dos pilotos. A vida de um piloto ela é cheia de dificuldade e desafio. Antes de você me chamar, eu estou prestando atenção, e antes mesmo das câmeras estarem ligadas, a gente começou a conversar ali atrás. E o que eu achei muito legal foi a atenção e o cuidado, o zelo que você tem com eles. Em nenhum momento você se refere a eu, é sempre a sua equipe. E isso é que faz diferença para mim é um verdadeiro campeão. Porque sem eles não existe uma equipe, não vai acontecer. E essa preocupação, esse zelo, esse carinho, apresentou cada um. Esse jeito de você lidar com essa equipe me lembrou o jeito que eu lido com a Hightorque, que é a equipe Hightorque. Então eu já me identifiquei de cara com você e faço questão de ouvir a sua história. Quero acompanhar aqui em pé, acompanhar um pouco da sua história. Obrigado. Tá bom. E como eu disse no início, eu comecei em 1984, correndo de kart. O kart é onde todo mundo começa, onde você começa a aprender como se comportar numa pista, começa a entender as dificuldades técnicas,
comete vários erros, né, como todo mundo, e cometer os erros lá atrás é importante para você aprender e não cometê-los novamente, né, o que é difícil, mas o erro no kart sai barato. Né? O erro no automobilismo, no carro, no Fórmula 1, no Fórmula Indy, sai caríssimo. O erro significa você destruir o carro, custo, significa você desperdiçar uma oportunidade gigante de aparecer na mídia. Então você aprender lá atrás é extremamente importante. Passei muito tempo correndo de kart, fui campeão brasileiro, campeão paulista, sou contemporâneo de vários pilotos que todos vocês conhecem, do Rubinho, do Christian Fittipaldi, do Gil de Ferran, do Hélio Castro Neves, do Tony Kanaan, os que estão na Stock Car hoje, Max Wilson, Ricardo Maurício. Realmente foi uma geração muito boa, que hoje, né, olhando para trás, tenho certeza que todos se ajudaram sem saber. Quando você está correndo com gente muito boa, o nível está mais alto. Então, naquela época, todo mundo queria, né, matar o outro para ganhar. E isso fez com que toda essa geração, né, tivesse muita fome de aprender, de ganhar e de conseguir ser um profissional, que no final das contas sempre foi o objetivo, pelo menos meu. Eu nunca sonhei, né, eu tenho que chegar na Fórmula 1, ou é Fórmula 1 ou nada. Né? Eu sempre quis viver disso, desde muito cedo. A minha primeira corrida foi em 84, depois da minha primeira corrida, acabou a corrida, eu falei para o meu pai, eu perguntei para o meu pai se eu correria a segunda. Né? Depois de algumas provas, eu já falava para minha mãe que eu ia ser piloto. Né? Assim, não tinha jeito, tá bom, você vai ser piloto. Né? E lutando, assim, não contra, né, a vontade deles, mas lutando contra os desafios de seguir uma profissão muito difícil, uma profissão alternativa. Né? Quando você é pequeno, o que você quer ser? Sei lá, médico, fazer o tradicional, né, para quem tem condição. E, por sorte, né, minha família, sorte mesmo, minha família me deu essa condição de poder escolher. Mas eu escolhi e corro atrás até os dias de hoje. Saindo do kart, fui correr nos Estados Unidos, fui correr na Europa, de várias categorias, estou encurtando um pouquinho a história. Voltei para o Brasil, né, para correr no Superturismo Sul-Americano. Nesse meio tempo, fui bicampeão brasileiro de Fórmula Fiat, fui campeão de Stock Car em 1994. Passei 2 anos na Inglaterra, 1 ano na Itália, 2 anos nos Estados Unidos. E no ano de 2000, retornei para a Stock Car no novo modelo. A Stock Car, em 2000, ela se reinventou. Ela foi buscar uma credibilidade que ela havia perdido até então. Né? Como é que se perde credibilidade? Prometendo coisas e não cumprindo. Né? E a Stock Car na década de 80, década de 90, né, foi difícil. Fazia um calendário, não cumpria, prometia algumas coisas, televisão, não cumpria, e aí vai espantando e afugentando os patrocinadores. Mas em 2000, sob uma nova gestão, eles mudaram, se reinventaram, tanto no lado técnico quanto no lado comercial, e eu enxerguei na Stock Car, né, em 99 eu corria na Argentina, eu enxerguei na Stock Car, aí um parênteses, né, todo mundo aqui deve ter ouvido falar do Ingo Hoffmann, que foi o maior campeão da Stock Car. Em 99 eu corria na mesma equipe que ele, na Argentina. E a gente ia para todas as corridas juntos. E ele falava, Nonô, a Stock Car vai mudar, volta para a Stock Car vai mudar. Ele ficou o ano inteiro falando, e eu realmente enxerguei na Stock Car, né, fui atrás e tal, e consegui ingressar na Stock Car em 2000, no primeiro ano que ela se reinventou. E fiquei de 2000 até 2014 na Stock Car. Ela se tornou uma categoria profissional, se tornou uma categoria conhecida e permitiu que vários pilotos que buscavam esse profissionalismo fora do Brasil se profissionalizassem aqui. Vários pilotos que buscavam correr na Fórmula 1, correr na Fórmula Indy, Europa, Estados Unidos, Austrália, enxergaram na Stock Car um excelente espaço. E eu aproveitei, na verdade, a fase inicial até o final. Hoje, numa situação difícil para todo mundo, né, e depois de tanto crescer, é óbvio que a categoria dá uma estabilizada e permanece uma categoria, assim, a melhor categoria que o Brasil já teve e vai ter em todos os tempos. Então, corri até 2014, venci 3 corridas, não fui campeão em nenhum ano, meu melhor resultado em 2012, 2010 foi um 5º lugar, mas me considero um piloto extremamente vitorioso, privilegiado por ter passado tanto tempo assim numa categoria com equipes boas, com pilotos bons e ter tido o meu destaque. Né? Óbvio que eu preferia ter sido campeão, ter ganho mais corridas,
mas até o próprio regulamento inibe hoje que tem alguém se destacando muito. Né? O Cacá Bueno foi uma exceção, né? Ganhou 5 títulos, mas dificilmente também você vai ver outros pilotos tendo essa quantidade de títulos, porque o equipamento hoje é tudo muito padronizado. Depois a gente entra um pouco nesse lado técnico. Então, assim, minha carreira basicamente é essa. Parei em 2014 com a Stock Car, montei uma equipe e depois de 2 anos no Brasileiro de Marcas, o ano passado, como equipe, a gente foi vice-campeã, graças a eles. Esse ano, eu estou liderando o campeonato, né, faltando apenas uma prova. A próxima etapa é agora, dia 10 e 11 de dezembro em Interlagos. Todos aqui, né, já estão convidados, aqueles que quiserem ir, sintam-se convidados mesmo. É uma final, praticamente eu estou empatado em pontos com o segundo colocado, eu estou 2 pontos na frente, ou seja, não tem muita estratégia, quem chegar na frente é campeão. Depois de um ano inteiro, né, se dedicando, corrida a corrida, vários treinos, várias corridas, você chegar ali, né, na disputa de pênalti, faltando um pênalti só para cada um, é difícil. Né? Então, não só eu, como toda a equipe, a gente tem que controlar a ansiedade, controlar o lado emocional, não colocar um peso a mais do necessário nessa situação. No final das contas, é um esporte, vai ter um vencedor e vai ter um perdedor. Perdedor, eu não gosto dessa palavra, mas vai ter alguém que não vai ganhar. Né? E eu não gosto dessa palavra por quê? Porque aqui no Brasil, muita gente considera que o segundo é um primeiro perdedor. E eu detesto isso. Eu detesto porque está errado. Né? Só da gente estar ali, né, lutando numa posição dessa, todo mundo aqui é vencedor. Só da gente estar trabalhando, né, vivo, sustentando as famílias, pagando conta, todos aqueles problemas que todo mundo tem, a gente já tem que ser considerado um vencedor. Né? E se eu ainda tiver a alegria de poder ser campeão, e eu estou trabalhando para isso, fantástico. Mas não é o fim do mundo. Né? Não considero que isso é matar ou morrer. Para mim, sabe, eu sou piloto, mas tem coisas mais importantes do que ser um piloto. Você agir da forma correta, que é um dos desafios do nosso dia a dia, aí não só eu como piloto, todo mundo. Vencer a qualquer custo? Não. Se a gente quisesse fazer alguma coisa errada aqui e arriscar ter um carro melhor, a gente poderia, mas não compensa. Vamos ganhar trabalhando, né, corretamente, dentro da pista, corretamente. Se eu quiser jogar o Alexandre para fora numa corrida e correr o risco dos comissários não me punirem, eu poderia. Mas para mim não adianta, não quero fazer isso. Quero lutar em condições iguais. Né? Então esse é um desafio grande, né, que envolve a questão da dedicação também. É fácil, né, você ser um piloto quando você está vestindo um macacão, né, que está todo mundo olhando, né, todo mundo tira foto de você, você está ali bonito, né, o cara é piloto e tal. Mas e quando você não está nessa situação? Você é piloto? Você se dedica? Né? Que é que eu chamo de dedicação extrema. Né? Eu vivo isso. Então, estando na pista correndo ou não, eu estou me dedicando, seja no lado técnico, tentando dar um suporte para eles, seja no lado comercial do negócio, tentando dar um suporte para os patrocinadores. Então, essa é a minha profissão, né? Que poucas pessoas percebem, porque, infelizmente, o que mostram é aquele lado bonito, é o dinheiro, é o glamour, é a festa, é o troféu, é o pódio. Poucas vezes mostram até quem é o responsável pelo pódio, que no caso é a equipe. Então, às vezes, é muito fácil o piloto se perder naquela situação. Né? Um outro desafio assim, muito interessante é a questão da segurança. O automobilismo é um esporte perigoso, é um esporte de risco. Não adianta a gente achar que não é. Não adianta a gente achar que a gente não tem o risco de se machucar. Então, lidar com essa variável, sabendo que é um esporte de risco, fica mais fácil. Né? A gente corre com todos os equipamentos de segurança, seja do lado do carro ou eu como piloto, mas principalmente o comportamento dos pilotos, que é o que mais a comissão, as confederações, os comissários batem. Né? Que a gente pode estar numa situação de extrema segurança, com todos os equipamentos, mas se alguém tiver um comportamento errado, vai colocar os outros numa situação de risco e pode machucar. Então, essa questão comportamental na área da segurança é extremamente importante também e é um outro desafio. Outros desafios, saber ganhar, que é um pouco do que eu falei, né?
lidar com os patrocinadores, conquistar parcerias, né, é o principal desafio desse nosso negócio. Por quê? Porque sem eles nada disso acontece. E como é que eu faço e trabalho essa situação? Nunca prometendo o que eu tenho certeza que eu não vou cumprir. Sendo transparente, né, contando o que eu fiz no passado e o que eu tenho condição de fazer, que faço no presente e o que eu tenho condição de fazer no futuro. Automobilismo, como eu já falei, é um esporte. Você tem a variável que você quer ganhar e todos os outros também querem ganhar. Né? Então você não é uma ciência exata. Eu não posso prometer para a Nakata, não, eu vou ser campeão esse ano. Não. Eu sempre combinei com a Nakata que a gente vai se dedicar, se comprometer, tem toda uma estrutura, tem gente competente por trás. Né? E você fazendo isso, as pessoas entendem. E passam a torcer por você e não a cobrar de você. Que é o mais legal nessa parceria com a Nakata. As pessoas que se envolveram nesse projeto, hoje, eu diria que são mais torcedores do que parceiros de negócio. Né? E viver essa situação é fantástico. Então, aqui, na frente de todos vocês, também quero agradecer e dar os parabéns para a Nakata, né, por essa atitude de entendimento do que é o automobilismo, né, e parceria, que começou em 2005, 2006, 2007, 2008, e a gente retomou agora em 2015 e 2016. Né? Então, assim, é um pouco, né, do mundo, do universo do automobilismo. Quero passar a bola, né, para o Alexandre, acho que eu já falei demais. Agradecer novamente a presença de todo mundo. E a gente vai estar aqui durante a manhã, né, falando com todo mundo. Eles vão estar mostrando o lado técnico junto com você. Então, obrigado a todos, pessoal. Bom, você vai ficar aqui um pouquinho com a gente. Foi bem legal o que eu pude ouvir aqui de forma resumida, mas deu para sentir a emoção no que você passa. Eu percebo que eu estou dentro de uma equipe de corrida, é uma empresa que tem que dar certo, né? Ela tem os seus compromissos. Vi a sua preocupação antes da vitória com a ética. Você falar que pode dar o toque em alguém, você pode ter uma condução antidesportiva. Você pode contar com a boa vontade de um fiscal de prova. É o que acontece no dia a dia de uma oficina mecânica. E a gente aproveita esse momento para fazer esse pequeno cross aí. Por que a Hightorque se destacou? Por que eu fui convidado a estar aqui com você? Porque eu consegui me destacar nesse meio sendo mais honesto. Não é sendo o melhor mecânico, mas fazendo o que é correto. Isso me deu um destaque nesse país que a gente luta para que as pessoas tenham essa cultura. E eu senti isso aqui em você, na hora que você estava falando, dessa forma, na hora que você está ali dentro do cockpit, na hora que você está ali pilotando, a decisão que você tem que tomar em segundos, né? Eu fiz, na minha cabeça, eu me senti pilotando a minha empresa. E como eu tenho que ter cuidado na hora de fazer alguma manobra para não machucar alguém e a mim mesmo, né? Então isso é muito legal. Dinheiro, nada, nenhum espetáculo automobilístico, automotivo, que for, não acontece sem patrocínio. E eu escolhi a Nakata. A Nakata não me procurou. Eu procurei a Nakata por causa da qualidade dos produtos dela. Eu sei. Você sabe da história, né? Sei. A Nakata não chegou, Alexandre, eu quero patrocinar você, eu quero que você venha, não. Eu achei legal, eu colocava as peças da Nakata nos carros, não tinha retorno, problema com algumas peças específicas, e eu falava, essa marca é boa, eu vou divulgar essa marca no meu canal, é uma marca de qualidade. E é legal ver que essa mesma empresa que eu acreditei nos produtos, que eu utilizo no dia a dia da manutenção, ela acredita no automobilismo brasileiro e dá oportunidade de jovens pilotos e de uma equipe acontecer. Obrigado pelo jovem. São jovens... Jovens pilotos. Também, é legal, porque querendo ou não, a gente não deixa de ser jovem. É verdade. Né? Só envelhece a casca, não é? Não é isso mesmo, Nuno? Só por fora, né? Porque dentro a gente continua com a mesma vontade, a mesma garra. Tenho certeza que quando você senta ali dentro é a mesma coisa que quando você sentava no kart. Mas você está certo, assim, o dia que eu... Desculpa te cortar, mas... Não é importante. O dia que eu não tiver mais essa mesma sensação de quando eu ia para minhas primeiras corridas, eu vou parar. Então, assim, até hoje eu tenho essa sensação, aquela ansiedade, obviamente que a experiência te ajuda muito, mas aquela ansiedade de chegar numa corrida, de ir bem,
sabe, de trabalhar. Então é mais pura verdade, no meu caso, o que você está falando. Exatamente. Acho que se isso acabar, você não vai querer pilotar mais. Né? Fica imaginando eu no seu lugar, porque isso aqui é um sonho para todo homem ou até mulheres que gostam do esporte a motor. Isso é um sonho. Você poder pilotar um carro de corrida, isso é para pouquíssimas pessoas. E só com a ajuda de empresas que acreditam naquele piloto é que isso é possível, você estar ali na pista. Vou falar um pouquinho rapidamente de mim, para você que está me conhecendo hoje. Eu comecei um canal de mecânica no YouTube mostrando o dia a dia da oficina mecânica. A princípio não tinha nenhuma intenção de fazer conteúdo para a internet, era para mostrar para o cliente o que era feito no carro. Então tá ali, o carro do cliente estava lá, chegou o carro, eu trocava uma peça. E para ele ter certeza do que era feito no carro, eu filmava e mostrava para ele, olha, a peça que foi trocada foi essa. Eu troquei esse componente e esse, deixava a peça que foi substituída, e ele via depois na casa dele o procedimento de manutenção. Caiu no gosto das pessoas, porque as pessoas que gostam tem graxa na veia ali e tal, ela gostou tanto que virou o formato que é o Por Dentro da Oficina, é um tipo de reality show que a gente mostra o dia a dia, as brincadeiras com os mecânicos. A Hi-Torque não existiria se não fosse os mecânicos, eles é que são responsáveis de fato pelo show, né? Que executam os procedimentos, que tiram o motor do carro, que faz a montagem de tudo, né? Então um abraço para os meus queridos mecânicos aí, que são, sem vocês, sem chance. Inclusive, nessa nova etapa da minha carreira, a marca ficou conhecida como qualidade, como honestidade, ela virou franquia. Então agora está espalhando pelo Brasil. E esses mecânicos que me acompanhavam aí que estavam comigo na Hi-Torque, na oficina Hi-Torque, eu trouxe para ser consultores. Então eles estão ajudando a desenvolver, agora estão lá na unidade da Moca, em São Paulo, há um mês, ajudando a colocar o processo Hi-Torque dentro do modelo. Eu estou muito feliz, é um momento muito, muito bom que eu estou passando agora. E poder, não sei se a câmera vai mostrar daqui a pouco, ver essa turma aqui agora, esse número de pessoas que estão aqui, fãs de automobilismo e de mecânica, que eu tenho certeza que todos são fãs, isso é muito bom, é muito gratificante. E daqui a pouquinho, o que a gente vai fazer? Eu quero explorar um pouquinho da mecânica ligada ao carro de corrida. Vambora. Maravilha? Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos descobrir os carros? Descobrir esse aqui primeiro, né? Esse aqui deixa. Tá do jeito que saiu da corrida, né? O outro piloto que chama Márcio Basso, sempre nas corridas tem toques, né? Então vocês estão vendo ali, né, a fibra ainda. A gente voltou de uma corrida domingo, né, em Curvelo, Minas Gerais, que foi a inauguração do autódromo. No meu estado. E assim, foi fantástico porque Minas é um estado que adora automobilismo, tem passado com pilotos conhecidos e não tinha um autódromo. E agora tem um em Curvelo. Então a gente voltou de lá domingo, né? Gostou do autódromo? A pista é fantástica, só que tudo aqui no Brasil a gente não consegue começar com tudo pronto. Sim, talvez numa próxima temporada. Foi muito importante começar para identificar alguns pontos para serem corrigidos. Mas a gente só tem que realmente valorizar a iniciativa, porque a gente é muito carente de autódromo aqui no Brasil. Essa Copa é de marcas, né? Como é que é o nome? Chama Copa Petrobras de Marcas. Tá. O monobloco desse carro é um monobloco original? Ele é a carroceria do Chevrolet, no caso desse carro do Chevrolet Cruze. Sim. Não é o monobloco inteiro, a gente arranca o assoalho, né, e aplica essa carroceria em cima de uma estrutura tubular. Entendi. Então ele é quase que um original. Tem as modificações, porque ele precisa receber esse alargamento de fibra. Se você modifica o capô, é mais leve. Algumas partes são de fibra justamente por conta de peso, mas o coração é do Chevrolet Cruze e das outras marcas que correm também, que na Copa Petrobras de Marcas você tem a Chevrolet, a Ford, a Honda, a Toyota e a Renault, né? Para existir um equilíbrio entre os carros, eles compartilham mecânica. Né? A mecânica, o motopropulsor, o trem de força, né? Câmbio, motor, eletrônica, gerenciamento eletrônico. Talvez a escolha dessa base mecânica, no caso aqui um Cruze, ou você vai fazer um outro carro, não sei, o Peugeot, o que for, pode acontecer uma vantagem, pode acontecer uma diferença no tempo de uma estrutura para outra? Você acha, assim, como piloto da categoria, que pode
ter essa influência no equilíbrio no carro? Olha, Alexandre, pode sim, até porque esses carros têm entre-eixos diferentes. Então, num entre-eixo mais curto, às vezes existe uma pequena vantagem em determinado tipo de curva, um entre-eixo mais longo tem uma vantagem em outro tipo de curva. Só que isso se compensa ao longo da temporada, né? Então pode ser que... E a gente está falando de milésimos, para não dizer... de décimos, para não dizer milésimos. Né? Outra coisa que influencia, né, só falando ainda dessa escolha de marca, é a questão da aerodinâmica. Você tem carros que têm um arrasto, o que é um arrasto? É o quanto que o carro consegue penetrar o vento quando ele está andando em linha reta. Então tem carros que conseguem penetrar de uma forma melhor, tem carros que conseguem penetrar de uma forma não tão boa. Então tudo isso influencia um pouco na performance. Pistas de alta, com grandes retas, aerodinâmicas... Influencia o tipo de pista, se a reta é muito longa, se a reta não é tão longa assim. Mas o que mais diferencia, né, você ter uma equipe vencedora ou não nesse lado técnico, né, sem querer ser demagogo, sem querer ser repetitivo, é o trabalho dos mecânicos. Porque hoje a maioria das categorias mundiais estão cada vez mais se padronizando tecnicamente. Igual você falou do motor. Todos os carros têm o mesmo motor. Câmbio diferencial, todos os carros têm o mesmo câmbio diferencial. Pneu é a mesma marca para todo mundo. Amortecedor, freio, é tudo muito padronizado. Isso tem um motivo. O motivo é a questão financeira. Se você dá uma liberdade grande no regulamento, eu tenho dinheiro, vou buscar um componente, vou fabricar um componente em algum lugar do mundo. E eu tenho recursos para isso, eu vou lá e acabo tendo uma vantagem em relação aos demais. Então a padronização técnica é justamente para isso. No final das contas, atenção aos mínimos detalhes, né, de suspensão, montagem, eletrônica, é o que vai fazer a diferença da gente ser poucos décimos de segundo ou milésimos mais rápido do que o outro. Você consegue desmontar o carro? O que a gente consegue tirar aqui? Descobriu o motor lá também? Maravilha. A gente preparou um carro, né, que está desmontado e outro carro montado, né? Para aí você, junto com eles ali, conversarem um pouco, entenderem como é que funciona. É um motor que gera cerca de 350 cavalos de potência. Aspirado? Aspirado. 2 litros? 2 litros. Então vocês conseguem tirar então para todo mundo mais de 300 cavalos, um motor 2 litros aspirado? Consegue. Incrível. E assim, tem um torque muito bom o motor, combinado com uma relação de câmbio, então as mudanças de marcha são aquelas rápidas assim, sabe? E deve ter jogado essa curva de potência e torque lá para o alto, que é um carro de corrida, né? Sim, então por isso que eles conseguem extrair tanto torque e potência desse motor 2 litros. A gente trabalha numa faixa de giro, né? A eletrônica tem um limitador de giro a 7.000. Então a faixa de giro é entre 5.000 e 7.000. Então o motor trabalha o tempo todo. Tem que ser um motor confiável, tem que ter um sistema para trocar calor aí confiável, tem que ser uma coisa... Tudo isso são os desafios, né? Porque você chega numa determinada pista, uma temperatura alta, chega numa outra pista, temperatura baixa. Carro terceiro? Assim, você tem... O desafio da temperatura é muito interessante, porque não impacta somente na parte de motor, confiabilidade, performance, mas ataca muito mais a parte do freio. Sim. Né? Então você ter uma boa escoagem, uma boa, né, canalização do vento, né, para os freios é muito importante. Depois e aí valeria eu quero a pena até mostrar os detalhes que eles fizeram. Gustavo, vem aqui. É interessante, pessoal, que aqui no carro tem uma tomada de ar e tem um direcionador aqui, ó, de ar para os discos de freio, para ajudar nessa, né, refrigerar, né? Não só para o disco. Mas mostra para vocês dois o que vocês fizeram nos freios para que a gente tenha uma eficiência maior. Vai lá com eles. Porque a gente tem um sistema de NACA. Aqui, ó. Essas duas NACAs que saem, o sistema de freio que a gente desenvolveu, saem as mangueiras. Né? Elas vão ajudar a resfriar freio? Resfriamento de freio. Sim. Ele vem, essas NACAs vêm aqui, são uma mangueira de 3 polegadas. E aí a gente tem mais duas que são, vem aqui e aqui.
Isso a gente desenvolveu junto com o Gustavo. Essa também já desenvolveu na Mano. São mais 2 mangueiras. Então, no total, são 3 mangueiras por lado para poder refrigerar o freio. E a gente na frente tem um sistema que naquele carro, depois vocês vão ver, eu fiz uma chapa de alumínio e tal. Por que peixe? Sim, pesadinho, né? Esse não é carbono, não, ele é um... É um ferro Está fundido. proibido o carbono. Então, ele superaquece, o freio é muito exigido. Então, a gente fez esse sistema para refrigerar e que ninguém tem. Isso é uma coisa exclusiva nossa. Então, vai no dia a dia, nós desenvolvemos esse sistema para eles poderem ter uma performance melhor na pista. Esse é o tipo de melhorias que o regulamento permite. Você pode trabalhar tranquilamente. E a gente trabalha em cima dele. Então, a gente fica a milhão, cabeça, Sempre ali sempre... cuidando do extrair o melhor sem afetar o regulamento. Exatamente, sem passar por cima, sem estar fora, porque senão aí é... Então dá trabalho pra caramba, tá o tempo todo pensando na melhoria, né? Como funciona o resfriamento interno do disco? O disco de rua que todo mundo tem, ele não tem isso aqui, ó. Se vocês perceberam, o disco de carro de corrida tem um flutuante, que parece que está solto, tá vendo? Uma curiosidade legal, turma. Ele é eslotado. La dilatazione térmica, que es tan alta la temperatura que apresenta el disco en una frenada, que as dilatações térmicas são diferentes del aço com respecto ao alumínio. Ah, sim, então essa folga, ela é proposital para lá que aconteceu essa dilatação. A temperatura é tão alta que tudo que gera muita temperatura dilata. Dilata. Então, Não empenar facilmente o disco, não é isso? então é feito essa refrigeração justamente para isso. A pastilha, quando você freia o seu carro, a pastilha gruda aqui, né? Aqui é maior ainda. Então, para essa pastilha não ficar grudada aqui, que existe isso aqui. Porque quando está andando, isso aqui faz assim. Automaticamente ela afasta um pouquinho a pastilha. Ela dá aquela jogadinha na pastilha, ó, fica quietinha aí, né? Pisou de novo, encostou. Depois essa mesma folga faz ela afastar. Justamente para a pastilha não ficar grudada aqui, porque Senão geraria mais calor. desce muito. Essa é a peça. Que Essa é a pesa, peça dele. Sim, é muito leve comparado. muito leve. Isso tem em todos Isso tem em todos os os carros Só que a diferença está na montagem, na montagem. na folga que a gente dá É o que, para é respeitar essa dilatação térmica. o que o Nuno falou. A gente, os carros de corrida são todos padronizados. O que difere uma equipe de outra, os detalhes do carro, é a montagem do carro. O acerto. O carinho que você tem com todas as peças. Aqui não é simplesmente tirar uma peça e pôr a outra. Tem que entender o funcionamento. Você tem que entender o porquê. O porquê que você está colocando a peça, o porquê que você está fazendo aquele retrabalho na peça. Tem algumas coisas ali que depois eu quero mostrar para vocês. A maneira de você pôr a pastilha, o porquê que a pinça ficou descentrada, o porquê que um lado da pastilha está comendo mais que a outra, o porquê que o semi-eixo quebra. Esse final de semana nós tivemos no Stock Car principal 2 quebras de semi-eixo no mesmo lado, no mesmo lugar. É uma coisa que você tem que ser analisado, porque isso não é normal. Então, esses detalhezinhos que a gente... graças a Deus a gente não tem problema mecânico. Ah, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui os dois semi-eixos, semi-árvore, que o pessoal pode chamar do jeito que quiser. É um carro tração dianteira, né? É um carro tração dianteira. E tudo está aqui, não tem nada ali atrás. O Stock Car já tem um motor V8, tração traseira, O né? carro hoje é motor e câmbio, certo? Então se reparte muito o que é a prioridade de cuidar do motor e do câmbio, que é tração traseira. Né? Já com marcas, a alma do carro, a importância do carro está aqui. Está aqui na frente. Aqui está tudo. Tudo O carro aqui. que vira Aqui está tá aqui tudo. na frente. Tudo. E o espaço é pequeno e aqui a gente tem que desenvolver tudo aqui na frente. Tudo que você tiver que pensar, você tem que ser aqui. Ah, mas como eu queria ter esse espaço para trabalhar na minha oficina, viu, moço? Você vai trocar a correia dentada de uma areia para você ver que delícia que é. Você tem aquele motor, cara, fica um espaço assim, ó. Não dá para enfiar a mão, você tem que afastar, soltar tudo, o suporte do motor, afastar o motor para conseguir. Mas não precisa ir muito longe não, pega um Clio. Um Clio 1.6, 16 válvulas. O mecânico está aí balançando a cabeça aí. É complicado. Agora aqui, isso aqui ajuda demais, você poder tirar a carenagem do carro e poder trabalhar. Mas exige mais de massa cinzenta. Exige mais de massa cinzenta. Só que aí tem um problema. Vocês que mexem com carro de rua,
O cara chega lá e fala pra você assim, ó, quero que troque a correia dentada do meu carro, beleza? Você tem um prazo pra dar pra ele. Meio-dia, um dia. Ó, tô cheio de serviço, vem buscar daqui 2 dias. Problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Pode tirar o motor pra você trocar, fica mais fácil e tal. Aqui eu não tenho esse tempo. Sem chance. Eu tenho 35 minutos de treino na cada etapa. O que acontece? Estourou uma correia igual que estourou lá em Curvelo? A gente trocou menos 20 minutos. A correia de acessórios, ele usa corrente, o motor, né? Usa a correia de acessórios. Correia de acessórios. Que você vai ver lá no motor. No motor. É uma correia importante. E aí, isso aqui encheu de óleo. Maravilha. Eu tenho meia hora para fazer isso. Tenho meia hora para É uma situação tenho meia hora para diferente. trocar. Então é complicado. E definir se o motor está legal, porque também tivemos essa. E já teníamos dúvida no motor, que o motor estivesse quebrado, estava por quebrar. Então aí. A adrenalina. Vocês fazem teste de compressão do motor, essas coisas assim, para verificar? Não, né? Isso não é. Aqui não. Não, né? Tem uma oficina em São Paulo que a gente leva o motor. Leva e eles fazem a metrologia dele. Parte de câmbio, a gente que leva, mas a gente que tem que desmontar. Entendi. Eles Então, têm o motor não. um pessoal que fica observando a gente desmontar, porque é lacrado. Entendi. Então você não pode A fiscalização que tem em volta ali. Exatamente. A gente que desmonta e faz tudo que tem que fazer. Entendi. Galera, ó, eu não convidei vocês, aí, pessoal que veio pela High Torque, ó, para coisa simples não. A ideia era mostrar isso aqui para vocês, um pouquinho de conversa, um pouquinho, a gente está entrando num outro mundo. É um carro, mas é um outro mundo. O mundo da competição ele é totalmente diferente. Olha só, um pouquinho de bate-papo aqui, ó. Olha só, a fixação de um disco de freio é diferente para quê? Para permitir uma dilatação. Olha só uma pinça aqui de 6 pistões, é isso? 6 pistões. 6 dianteira e pistões. 4 pistões traseiros. Levíssima. Levíssimo, é alumínio. Levíssima. Olha a traseira. Olha só, 4 pistões atrás, 6 pistões na frente para poder alicatar direito aí, ó. Para segurar o bichão. Que o freio é tudo também na competição, né? Tem que, se não tiver um freio legal, O freio é Né? fundamental. A Nesse carro gente é fundamental. usa um fluido também de alta resistência à temperatura, né? temperatura. Hoje o fluido que nós estamos usando aí em torno de 600 graus. 600 O graus. disco chega a ter 800. O disco chega a ter 800, que é incandescente. Que maravilha, olha, galera, que legal. Esse aqui dá para colocar na mesa para enfeitar. Dá para usar numa mesa, galera. Olha só, bonito, né? Um discão desse aqui, ó, você coloca, põe, monta ali, dá para enfeitar, fazer uma decoração do escritório. Bacana. Muito obrigado. A pastilha também bem grande, a área de contato com o disco é bem grande. Bem grande. Também do tipo Racing, né? É uma pastilha do tipo Racing também, tudo Racing. A gente vê que a pastilha tem esse corte e aqui o disco tem esses lotados, tudo para ajudar nos gases também. Exatamente. E no pó que vai soltando para não... O resíduo sólido, os gases e temperatura, tudo para ajudar a retirar, né? Muito bom. Aqui você tem uma estrutura tubular, né? Eu estou vendo a estrutura tubular e não é fixado no monobloco. Então a estrutura tubular está amarrada no monobloco, a suspensão está toda amarrada nessa estrutura. Chassi tubular. Quando tem parte de amortecedor, Ele é regulável. É Você pode regulável, a altura, você pode, dependendo da pista, você vai trabalhar isso. Ponto importante, turma, olha, barra estabilizadora. Tem gente que tira a barra estabilizadora de carro. É um perigo. Tem gente que tira, a pessoa não sabe. Enquanto uma suspensão está trabalhando, está subindo de um lado, ela está compensando do outro lado. Não é para brincar com barra estabilizadora, ainda mais num carro de competição. Aqui você vê que é uma barra estabilizadora totalmente diferente. Não é aquela barra sólida, ela tem vários pontos aqui de regulagens, né? Ele tem sonda? A sonda de banda larga para informar o tempo todo como é que tá, né? Não é, como é um carro de competição, pessoal, ele tem sonda. Se eu falar alguma coisa errada, me corrige. Ele tem sonda, porém não é para trabalhar em malha fechada, buscando economia de combustível, não. É para informar a temperatura dos gases e como a mistura está de fato, para eles poderem corrigir para ter uma economia de combustível e alto desempenho. Aqui não tem nada a ver com a economia de combustível. Aqui é performance, é um carro de corrida, né? Maravilha. Galera, carro de corrida com direção hidráulica, chefe. Eu vou zoar o Nonô daqui a pouco. É pesado, eu imagino, deve ser pesado. É porque a tração aqui na frente. Tá tudo ligado aqui. 60% do peso está aqui na frente. Tá aqui na frente. É diferente, é bem diferente, eu imagino. É um pneu muito largo, muito casto. Sim. Né? Então
fica bem difícil. Mas todos os carros de turismo Hoje são de... têm direção. Até Tem algum por... tipo de assistência eletrônica, controle de tração ou ABS mesmo? Não, esse aqui especificamente não. Ó, controle de vibração mesmo. Controle de vibração. E o motor? E o motor da joia? Olha o motorzão ali, galera. Vamos lá. Mais de 300 cavalos num 2.0 aspirado. Carro de corrida o pessoal faz, é um motor preparado na Argentina. Você olhando, ele lembra a concepção de um motor normal, mas não tem nada a ver. Aqui ele é todo trabalhado para gerar mais performance e diferente de um carro de passeio, se eu falar bobagem me corrige, tá? Diferente de um carro de passeio que tem que ter torque logo em baixa, visando economia de combustível. Ele conhece mais, né? Ele é o cara que mais entende de parte Desse motor, né? Porque aqui nós dividimos as funções. Legal, cada um na sua, né? Legal isso, né? Ele é o cara que mais está junto desse motor. Então, se eu estiver falando alguma bobagem, pode puxar minha orelha. Carro de passeio. O que a gente busca? Economia e performance aliado. Esse aqui tem que gerar potência. Então a gente deve jogar enquadramento de comando, admissão, injeção, exaustão, tudo para o alto. Biela forjado, Mais leve. Ao contrário do que o pessoal pensa, às vezes uma peça forjada ela é mais leve do que uma peça normal, não é? Mais resistente e mais leve. Mais cara, né? O que mais você pode contar desse motor pra gente? Vocês não podem mexer nele, modificar nada. Mas e eletrônico? Quando a gente fala de gerenciamento eletrônico, é livre? Também não. Tem os limites também para você trabalhar. Porque senão fica uma coisa meio estranha, né? Você vai lá, você pega um técnico que melhor em parte eletrônica, o cara consegue te dar uma potência a mais. Então, só uma empresa que faz isso, vem passando em todos os carros, em box, nas corridas, vem fazendo tudo isso. Mapeando. O mapeamento é exclusivo, é igual para todo mundo? É igual o mapa? Pensei que você teria pelo menos uns 3 mapas para escolher um entre eles. Não, sem chance. Então a gente percebe o que existe então um equilíbrio. A busca por equilíbrio é para deixar por conta do piloto mesmo. O piloto e a equipe, na hora de acertar aquilo que pode. Exatamente. Câmbio e motor é igual para todo mundo. Ponto. O que diferencia uma equipe da outra é a montagem dos carros, O acerto. a capacidade do engenheiro de entender o piloto que está ali e o piloto falar para ele o que está acontecendo no carro e ele ter. O piloto ele tem que ser um pouquinho de mecânico, não tem? Tem. Os pilotos que mais se destacam no meio, eles são aqueles que têm sensibilidade para, assim, Desses. que conhece bem, né? Ele tem Ouvido, a sensibilidade, transmissão. Ela tem alguma coisa a ver com transmissão, ela é uma transmissão especial também, forjada, dentes retos. Usa blocante? Blocante? Olha o tamanho do volante, galera. Quer dizer, não tem volante, você não tem massa. Você não precisa de massa, você precisa de deixar o giro no alto e botar. É muito importante isso, né? Aqui, né? Um compensador de inércia, né? Isso sim é muito importante. E tem que ter massa. Tem que ter massa, mas o suficiente só para deixar o motor balanceado. Na realidade, absorve energia, né? Quando o giro cai, esse negocinho aqui na frente, em realidade, Quando o giro cai, fica dependendo só disso. Ao contrário de um carro de passeio que tem uma massa bem maior, porque a hora que você tira o pé do acelerador, vocês já notaram quando vocês estão dirigindo o carro de vocês, tá ali em quinta na estrada, você tira o pé para diminuir no radar e depois você pisa novamente. Quem ajuda a acumular aquela energia é o volante do motor. Mas no caso de um carro de competição, ele tem o suficiente só para a corrida, mas o detalhe é direto. Ó. É como jogar potência direto do virabrequim, direto na transmissão. Encher o pé, tá jogando tudo aqui. E daqui para as rodas ali através do semi-eixo. Acelerador não é eletrônico? Não. Acelerador a cabo. em realidade, tem um controle eletrônico, né? Que precisa para mapear. Sim, esse aqui é o sensor de posição TPS, né? Só para informar para o módulo a posição. Cabo de aço e mecânico de reaccionamento. É um cabo de aço normal. É um sensor de posição de borboleta convencional, que é utilizado nos carros mais antigos. Hoje a indústria brasileira é tudo acelerador eletrônico por causa de emissões, não é nem desempenho. E aqui o famoso contato direto do piloto. Pisou, ele já está sentindo na hora a abertura da borboleta. Então é tudo na solinha ali da sapatilha do piloto, né? Maravilha, que coisa legal, galera. É muito prazeroso conhecer um pouquinho desse mundo que as pessoas conhecem o glamour
é o carro acelerando, fazendo a curva e tal, mas por trás disso tudo, sim, até ela é racing também. Tem direção hidráulica, porém uma bomba de competição também, mais leve. A gente vê, aqui, é tão redundante, turma, que até o conector da bobina, que já tem o conector dele, ele tem a abraçadeira para quê? Para não escapar de jeito nenhum. Eu já perdi um treino com vocês. Aí você nunca mais vai perder. Eu perco mais. Que Isso isso? não me pega mais. Olha. Escapa. Acontece vibração, temperatura, né? Porque carro de corrida trabalha ao extremo as peças do carro. São exigidas muito. Não é igual um carro de rua. Fala assim, você chega da corrida e desmonta. Sim, porque o desgaste é muito grande, o trabalho, o esforço é muito grande. Então você tem que sempre estar verificando. Ou é uma rótula que a trepidação é bem maior também, né? Ou é um parafuso que quebra. Você troca antes de quebrar. Faz uma preventiva. Carro de corrida isso funciona assim, é igual avião. Então você trabalha com a preditiva também, que é aquela que antecede uma preventiva também. Você trabalha em cima de análise, de histórico, né? Histórico da peça. Troquei uma peça 3 corridas atrás. Putz, essa peça não pode quebrar. Legal, ela quebra. legal. Então, Filtro esportivo, aqueles filtros esportivos, né? Não pode ficar sem filtro, né? não pode. Tem gente que gosta de tirar filtro aí, não sabe o que pode acontecer, aquele tanto de pó que solta na pista, vai aqui pro motor e já era. O Né? captador de ar aqui é muito grande. Olha o tamanho, ele pega tudo. Ele pega toda a área da grade, direciona tudo ali para... Isso aqui são coisas desenvolvidas pela gente também, que vai lá no filtro, que vem pra... Você explicou para ele do kart? não tem, né? Cárter é seco. desses motores. Cárter seco, né? O cárter seco é utilizado nesses motores de competição por causa a força centrífuga que você tem também numa condição de pista para um carro convencional, né? Um quebra-onda não ia resolver, né? O centro de gravidade, deixar o centro de gravidade mais baixo. Você tira ali 10 centímetros aí de cárter. Isso aqui é um módulo de ignição? É o Protec, faz A proteção do motor, isso aí. para não quebrar o motor. Para não estourar giro. Se o motor der um aquecimento, alguma coisa, ela desliga o motor automaticamente. Tá. Então protege contra superaquecimento. A rotação alta também? O giro. O cara que deu uma falta de hora na coisa, Tudo tem sensores informando para essa unidade específica de proteção do motor. O gerenciamento do motor é outro, está lá dentro. Está lá onde você pluga ali o laptop. E essa daqui é uma unidade exclusiva, galera, olha que legal. É um módulo eletrônico de proteção do motor, porque é caro, né? Você vai deixar um motor desse quebrar, aí é complicado, muito bacana. Tem muita gente que tem um carro de passeio e eles querem buscar peças de performance para colocar no carro deles, de competição. O problema é, um motor feito para alta performance, para competição, ele está buscando décimos de segundo e precisa sacrificar durabilidade às vezes. Então, o objetivo aqui é ganhar a corrida e não a durabilidade, apesar de ter proteções para isso. Se você ficar abusando de peças de performance para um carro de passeio, você vai reduzir a vida útil do seu propulsor, que nem vai ser tão utilizado para performance assim. Às vezes o cara dá uma esticadinha ali na Anguera, o que for, e está lá colocando um filtro que não protege o motor, que não retém a partícula que tem que reter. Então ele coloca um filtro que foi desenvolvido para pista, para um motor de competição, e colocando no carro dele achando que está fazendo vantagem. Não é vantagem não, beleza? É isso aí, maravilha. Galera, se a gente ficar conversando aqui, é tanto assunto, quando encontra dois apaixonados por mecânica, um apaixonado por mecânica convencional e uma pessoa que domina a parte que vive o automobilismo, a competição, aqui se a gente ficar conversando, tem assunto aberto, mas eu acho que deu para a gente tentar resumir um pouquinho e fazer valer a pena vocês acompanharem esse vídeo, que não é um vídeo de propaganda, de firula, não, a gente está querendo mostrar para vocês de casa que realmente existe diferença e que essas pequenas diferenças podem significar o lugar mais alto no pódio ou não. Uma pressão de pneu, uma diferençazinha no alinhamento, né, na geometria do carro, pode comprometer. compromete sim. É uma besteirinha E, já perdeu alguns segundos. cara, muito obrigado aí pelas dicas. Segura. Cara, a porta, bicho, a porta é levinha. Porta levinha. Como é que é o nome desse material? Isso aqui é policarbonato. Policarbonato, né? Tudo para tirar peso, né? Vou tirar peso. Isso aqui é uma porta de fibra.
A gente tem a opção de usar ou a de ferro ou a de fibra. Isso aqui para direcionar um arzinho fresco pro piloto? Pô, não dá para colocar um ar-condicionado não, cara? Ele ia gostar, não ia? Ele ia gostar, não ia? Ó, já tem direção, põe um ar, né? Ali em cada corrida tem um mapa da pista? Aquele é o último mapa de curveiro que a gente fez agora. É uma pista que ninguém conhecia, então a gente procurou ajudar um pouquinho mais eles também, porque eles merecem. Né? O painel tem informação necessária para o piloto. Nada de firula. Giro, temperatura também está mostrando ali ou ele é luz espia? Não, ele aparece a temperatura. Ele monitora a temperatura também. Será que dá tempo de ver tudo isso? Dá. O Nomão né? É um piloto que ele vem falando comigo no rádio, tantos graus. Aqui é uma tela de corrida que tá. ET, temperatura de água. Temperatura da água. BV, bateria. Né? Tensão de bateria. Tempo de volta que ele faz, marcha e os giros da RPM e aceleração. Tudo que ele precisa saber está aí. E os pedais, olha só, de alumínio, né? Tudo leve, de pedaleiras competição. são todas alumiadas, né? Todas fornecidas por uma empresa. O motor, o limpador, básico. É o carro, é a informação que ele precisa dos acionadores básicos dele ali. O câmbio sequencial, só para trás engata, para frente reduz. E a alavanquinha de bicicleta, que sempre as pessoas perguntam, é para pôr neutro ou para engatar reto. Isso é a chave geral ou não? Não, a chave geral é vermelhinha. Essa vermelhinha é a geral, né? Ô, turma, é o seguinte, mostramos bastante coisa do carro de corrida para vocês, por dentro, detalhe do motor, diferença, freio, falamos de tudo, mas e o barulho que essa joia faz? Será que faz barulho? Então, vamos pegar um aqui do nosso meio, vamos pôr ele ali sentadinho e ver ele ligar esse motor. Vai ser essa peça rara aqui, ó. Mostra a cara dele. Tá feliz? Opa, vamos lá. Tá mesmo? Então tá jóia. Então você vai ligar o motor pra gente, tá bom? Só muda o tamanho. Impressão, né? Bom, eu vou perguntar o nome completo dele, tudo, mas, né, dispensa a apresentação, mas tudo bem. Vamos começar a gravar. Bom, meu nome é Alexandre, conhecido mais como ADG. Alexandre Dias Generoso, já viu esse negócio? Né? Generoso, bondoso, né? Sou muito bonzinho, mas é isso aí, tamo junto aí. ADG, me conta uma coisa, esse evento aqui, você sempre grava em lugares inusitados? Ou foi a primeira vez que você gravou assim numa oficina, no caso aqui, específica de automobilismo? Não, é a primeira vez, eu procuro ir para lugares onde eu vou também absorver conhecimento. E é uma oportunidade que eu tive com a Nakata. E querendo ou não, eu tenho muita coisa para cuidar. As franquias, as oficinas, mas a oportunidade de conhecer como que funciona uma oficina de um carro de competição, como que um carro de competição é montado, os mecânicos que trabalham com o carro de competição, a diferença da manutenção do carro de competição para o carro comum, né, o carro normal. Então a gente acaba aprendendo, então valeu muito a pena. E esse contato com o pessoal que acompanha o canal também. Eu percebi que tem várias pessoas aqui que acompanham o seu canal, que inclusive estão mudando de negócio. Me conta um pouco isso. Sim. Muitos acharam no modelo de oficina mecânica no formato da Hi-Torque, acharam um bom negócio. Alguns aproveitaram essa crise econômica para aproveitar aquela oportunidade de tomar uma decisão de empreender. O brasileiro ele tem medo de empreender, né? Ele acha que tem que ficar ali, só ali, dentro daquela empresa durante anos, mas as coisas estão mudando.
Às vezes ele dedica a vida dele àquela empresa, muitos anos ele é demitido, ou ele aproveita um PDV, o que for, e ele quer empreender. A solução é empreender. Então, aqueles que acreditaram no desafio da High-Talk, todos até agora estão satisfeitos. Eu ouvi dizer que a unidade da Moca não tem vaga mais para 2016, não sei nem... Sim, 2016 não tem vaga e já o meio de janeiro de 2017 também já não tem mais vaga. Como que é esse trabalho que você faz, vamos falar, numa época que a gente não está assim, numa situação tão interessante, você está atraindo empreendedores e clientes para o negócio? É interessante, é aquela coisa que o pessoal fala que é fora da curva, né? Mas sabe qual foi a receita no caso? Eu acho que foi a transparência. É eu mostrar para o cliente o que é feito no carro, não esconder do cliente o que é feito no carro, trocar de fato aquela peça que é realmente necessária, não ficar com aquela empurroterapia de peças e serviços no cliente, não enganar, não subestimar o cliente. Aquilo que deveria ser obrigação de todos, que é a honestidade, mínimo, a gente aproveita, já que somos, então a gente aproveita. Se o Brasil isso é uma virtude, a gente aproveita essa virtude para poder ganhar mercado. Mas como que você mal inaugurou uma franquia, já tem tantos clientes? O trabalho que é feito no YouTube, né? É um trabalho grande, né? São anos de YouTube, são 10 anos mostrando como o trabalho é feito, como a transparência na execução, a qualidade do serviço, a honestidade. Então isso atrai as pessoas querem isso. Você tem um padrão, a sua franquia tem um padrão e de negócio e sabe quanto mais ou menos vai faturar, tudo já trabalhado? A projeção é em torno de R$100 mil bruto, mensal, é o que a gente trabalha para isso, para ele conseguir seus 20%, 25% de retorno. E nesse caso das oficinas e da sua parte, e o que você está empreendendo, pessoas que nunca mexeram com isso, então você está mudando o setor. Mudando o setor, e tenho preferência por pessoas que nunca mexeram, porque a pessoa que já trabalha no setor, ela já está acostumada com o modelo dela. E se o modelo dela não deu certo, então é meio complicado dela se adaptar a outro modelo. É aquele vício que acontece quando você já está, né, há muitos anos ali. Então eu prefiro pegar aquelas pessoas que nunca trabalharam, porque dono de oficina mecânica, ele é empreendedor, ele não é mecânico. Às vezes a pessoa sabe consertar carro, é um mecânico, mas ele não é empreendedor. Então é onde ele vai ter muito problema, muito prejuízo, muito problema de relação com cliente, funcionário. É por isso que o modelo é para empreendedor. E aí o empreendedor contrata o profissional da manutenção. Você tem consultores que estão por trás do projeto? Tem. Existe uma empresa que desenvolve a franquia. E hoje, uma coisa que eu fiz que foi interessante foi descentralizar. Eu era aquele cara que centralizava tudo, né? Só eu vou fazer, só eu. E ficava todo engessado. Agora não, um cuida disso, eu consigo respirar. Você está tranquilo? Bem mais tranquilo. E fala sobre marca de autopeças, né? Você começou no canal muito tímido, assim, tímido que eu quero dizer, lá atrás, começando para mostrar para o seu cliente. E aí você não tem papas na língua, você fala mesmo. Falo. A marca de autopeça hoje, ela vai determinar a qualidade do serviço. Então, o mais interessante são marcas que eu tenho parceiras, linha de químico, combustível, lubrificante. E o interessante é que eu não sou procurado pelas marcas. Não são as marcas que geralmente, Alexandre, anuncia meu produto. Não, elas assistem primeiro o meu conteúdo, vê que eu utilizo o produto dela e aí sim pergunta, você gostaria de ser parceiro nosso? Então acaba eu escolhendo esse parceiro, né? Então é porque vem de confiança, porque senão essas pessoas que confiam em mim, essas pessoas que estão aqui tirando foto ou que estão comprando a minha franquia, não vão confiar mais em mim se eu começar a fazer parceria com marca ruim. Então eu tenho que ligar a marca de qualidade. Então as marcas que você confia vão junto na franquia? Todas elas são recomendadas ali. A correia, uma bieleta, uma pastilha de freio. Aquilo que eu uso nos vídeos que eu comecei a utilizar, a franquia, ela é orientada a usar. Sucesso, né? Você já está com sucesso, mas mais sucesso ainda. Obrigado. Nunca é demais. Obrigadão. Tchau, galera!